Olá, pessoal do canal, eu sou o Nilson aqui da Equilíbrios e vamos para mais um vídeo. Dessa vez nós estamos falando aí com a Nilda, lá de Mossoró, onde nós temos o prazer de conversar com ela, para ela explicar como funciona o ateliê dela, como que funciona a questão do atendimento. E é um grande prazer porque a Nilda foi uma das pessoas que a gente fez uma visita no início do ano, no ano de 2025. Então fiquem agora com nossa live, tá? E não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha aí pra gente falar muito mais em outros vídeos, porque esse conteúdo possa estar indo também para outras pessoas. Vem comigo e vamos ver esse vídeo maravilhoso com a Nilda. Boa noite, minha amiga. Boa noite. Se apresenta para o pessoal. Eu sei que muita gente já te conhece, Nilda, mas eu acho que nunca é pouco a gente se apresentar para o pessoal conhecer a gente, conhecer nosso trabalho, conhecer nossa história. Conta aí. Toma conta, a live é sua. Boa noite, como é que você está? A equipe Equilíbrios, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo bem, sim. Aqui a gente deu uma chuvinha agora. Eu saí, inclusive, eu saí bem tarde da loja. Eu saí praticamente umas 6h30, vim correndo e tava chovendo ainda, chuviscando. Mas tá tudo bem, tudo certo. Amém, graças a Deus. Aqui em Mossoró deu umas chuvas, mas tem uma vizinha que ela costuma dizer que aqui em Mossoró tem um sol para cada um, então o calor é o mesmo, permanece. Gente, boa noite para todos que já estão aqui conosco, né? Me chamo Nilda, sou costureira há mais de 20 anos, profissionalmente há mais ou menos 18 anos, né? Antes eu só fazia mesmo para casa, então há mais ou menos 18, quase 20 anos que passei a oferecer meus serviços de costureira, né? Sou esposa, sou mãe de 3 filhos maravilhosos. Meu esposo é uma bênção que o Nilson conheceu, né? Gente boa Mais uma demais! vez, agradeço demais a visita do Nilson. Gente, foi uma bênção. Foi muito bom conhecê-los pessoalmente, né? E sou vovó, né? Muita gente acha assim, ai, você é tão nova, já é vó. Sim, já sou vovó, tenho um netinho de 4 anos, que é uma bênção. E graças a Deus, minha família cresce na presença do Senhor, né? E estamos aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história, né, Isso Nilson? mesmo, Nilda. Fala como que você começou, porque você disse que tem mais de 20 anos. Profissão Isso. é uma vida, né? É uma vida. Na realidade, Nilson, eu comecei mesmo na adolescência, né? Eu cresci em casa de costureira, mas eu não tinha desejo de ir para esse ramo, na realidade, né? Mas as circunstâncias da vida que acontecem, né? Casei muito nova, já fui mãe aos 16 anos, e o enxoval do meu primeiro filho foi eu que fiz, né? Eu já sabia manusear a máquina, mas eu não tinha desejo de seguir nesse ramo, né? Pois, como a gente sempre fala, que a costura, para mim, o meu pensamento antes, ela não, como é que eu posso dizer, não era uma profissão digna, vamos assim dizer, né? Eu tinha muito desejo de cursar pedagogia, porém eu tive meus filhos muito nova, né? Aos 21 anos eu já tinha meus 3 filhos, então não tive, assim, como cursar uma faculdade. E para ajudar o meu esposo, eu fui para onde? Para onde eu sabia, né? Utilizar as ferramentas que eu já conhecia. E ingressei no ramo da costura, né? Fazendo concertos, fiz alguns cursos no decorrer desse tempo, né? E vim me profissionalizando de lá para cá. Foi um começo muito difícil. Eu acredito que para quase todas as costureiras, né? Poucas, eu já conversei com muitas costureiras, né? E poucas diz que ingressou no ramo da costura por opção ou por hobby, né? A maioria delas, a história é muito parecida com a minha, que é diante das circunstâncias, das Acho que dificuldades. é a grande maioria de nós, né? Porque comigo também foi. Eu ou costurava ou passava fome. Sim, verdade. Aí eu e meu esposo com 3 crianças, né? Só ele trabalhava e a renda dele não era suficiente para suprir dentro de casa. Então, a gente teve que fazer alguma coisa. Eu não podia sair para trabalhar fora com 3 crianças pequenas, que os 3 são assim seguidos, né? O mais velho vai fazer 29, o segundo já vai fazer 26 e a última já vai fazer 22. É tudo assim pequenininho, era tudo pequenininho, né? Um pertinho do outro. Então eu não tinha condição de sair para trabalhar fora. A minha irmã me emprestou uma máquina que ela tinha lá encostada e depois eu consegui comprar essa máquina dela e comecei a fazer concerto em casa mesmo, para a família, né? Para os familiares, praticamente de graça. Pois eu não tinha muita experiência, né? Então eu fazia quase que de graça só para ir mesmo aprendendo, com muita dificuldade. Mas o Senhor tem nos abençoado, tem colocado pessoas assim na minha vida
que tem me orientado, tem me ajudado, né? Então, assim, hoje eu vejo a minha profissão como um dom de Deus, na realidade, né? Eu estava meditando esses dias e vendo que foi uma das primeiras profissões que o próprio Deus criou, né? Após o pecado, lá no Jardim do Éden, ele matou um animal e ali fez uma roupa para o primeiro casal na Terra, né? Então, assim, eu vejo como um dom de Deus e eu sou muito grata ao Senhor por ele ter, assim, me inspirado, né? Me orientado entrar nesse ramo, né? Boa noite, meninas. As meninas estão dando boa noite. E o interessante foi que você, aquele preconceito, foi o que nem a Jaqueline falou ontem, né? Antes de ontem, aquele preconceito se tornou hoje uma honra que você tem de ser parte dessa profissão, né? E assim, Hilda, como que você foi para os concertos? Desde o início você foi para os concertos? Ou... Só para o pessoal entender, eu sei da história da Nilda, tá, gente? A gente já conversou muito, mas assim, eu quero que vocês conheçam ela, mais pessoas conheçam a história dela, porque agora, dessa vez, vai para o YouTube, vai para tudo. Sim, Nilson, eu comecei desde o princípio, foi nos concertos, né? Voltando um pouquinho, né? Hoje, eu vou dizer a você, assim, que foi há pouco tempo, viu? Que eu aprendi a valorizar a minha profissão. Aqui há pouco mais de um ano. Porque até então, Nilson, eu tinha vergonha até de dizer que eu era uma costureira. Eu acredito que a realidade de muitas, né? Eu já tive várias. Ixi. Eu falo que eu sou costureiro de 4 anos para cá. Você foi há mais tempo, né? Eu dizia mais aquela coisa bem tímida, aquela costureira assim, bem introvertida mesmo, né? Tanto que o pessoal sempre dizia, eu tenho uma nora que ela sempre me auxiliou aqui na questão do Instagram, que o meu Instagram é desde 2018. E eu só vim movimentar ele do ano passado para cá. Porque eu não tinha, assim, muita habilidade na internet. Eu sempre dependia de outra pessoa para que pudesse estar fazendo um vídeo, para eu estar postando. E a minha nora, ela sempre dizia assim, não, mas a senhora precisa divulgar seu trabalho, você trabalha tão bem, mas eu tinha aquela vergonha na realidade. Porque até então, na minha mente, não ter uma profissão diplomada não era honroso, né? Na realidade, eu não honrava a profissão que o Senhor tinha me dado. E do ano passado para cá, um pouquinho mais de um ano, o Senhor me deu esse despertar, né? E levantou pessoas assim como você, né, para me ajudar, para me ensinar a me posicionar, mostrar que realmente nós temos valor, que essa cultura que a costureira tem que cobrar baratinho tem que mudar, precisa mudar, né? Isso é urgente, pois muitas vezes o que acontece? As pessoas compram roupas barato e por elas terem comprado baratinho, elas acham que o nosso serviço também vai ser, né? E era a forma que eu pensava, Nilson, sinceramente. Eu dizia assim, se a pessoa deu R$20 nessa peça, como eu vou cobrar 40 para consertar? Não tem condição, não uma coisa tem que você lógica. herdou quando você pensava assim, que falava, mas costureira, você via as pessoas que eram costureiras e você herdou isso e falou, vou ter que sair do mesmo jeito, vou ter que seguir o trem, né? E aí, e aí você teve esse despertar, que nem você falou, todos nós, né? Eu acho que todos nós estamos tendo um pouquinho, a gente aprende um com o outro e vai crescendo, e vai se unindo, e vai avançando. E eu acho que você tem sido parte, sabe, Nilda? Eu lembro quando você falava assim, Nilson, mas eu tenho tanta vergonha. Hoje eu já vejo que você abre a live, faz a live tranquila, simples, serena, influencia outras pessoas. E eu acho que é esse caminho mesmo, que você está despertando também. É isso que eu quero, Nilda. Várias Nildas, vários Nilsons, várias Silenes, várias pessoas fazendo isso. Nilda, desculpa te cortar em relação a quando você estava seguindo a valorização, mas deixa eu te perguntar, você vê que as redes sociais faz diferença na empresa, na sua empresa? Sim, bastante, muito. Se eu tinha vamos colocar assim, um percentual de clientes em 10%, hoje eu tenho 90% e tudo através da internet, através das redes sociais. Porque hoje, meu esposo diz assim, aonde eu olho você tá? Eu tô no WhatsApp, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, TikTok, Kawaii, Google, então aonde tem uma rede social eu tô lá, dizendo bom dia, mostrando meu trabalho, dizendo vem para cá, vem para Nilda. Hoje sou uma empresa, né? Sou uma empresa registrada hoje, que eu não era, até outubro do ano passado. Eu era uma costureirinha, né? Não, eu vou lá na casa da costureira. Né? E hoje não, hoje eu sou uma empresa registrada. Hoje então, as pessoas tudo isso foi na Nilda Atelier, na empresa Nilda Atelier. Sim, esses dias eu recebi uma cliente e ela disse que ela era minha cliente antiga, né? E ela disse, mulher, os seus valores mudou tanto. Eu disse, é porque hoje eu sou uma empresa.
Hoje eu não sou só Nilda. Hoje eu tenho uma empresa, e uma empresa requer muito mais do que só uma costureira na minha sala, né? Então, assim, e tudo isso, Nilson, eu louvo ao Senhor porque foi através da internet. Porque através da internet eu conheci pessoas novamente, né? Eu sempre gosto de falar isso porque, da mesma forma que eu sei que hoje eu influencio outras costureiras, eu fui influenciada por outros costureiros. Através de você, do Ricardo, da Rosane, a Renata, e muitas outras, né? A Rosa que está aqui, muitas meninas. Eu tenho muitas amigas costureiras em todo o Brasil. Hoje, eu acredito que em cada estado... Nilda, é tão bom que você pega um pouquinho de cada pessoa e você vai fazendo a sua forma de fazer as coisas, não é legal? Você pega um pouquinho do Ricardo, da Rosane, da Karine, da Renata, e você vai vendo isso, você vai vendo que nós estamos crescendo, né? Que 2 virou 4, 4 virou 5, 5 vira 10, e aí você vai vendo que a coisa vai andando. É diferente, né? Você percebe isso? Sim, sim, eu creio que isso vai se multiplicar, Nilson, porque, infelizmente, a nossa classe, como vocês sempre costumam dizer, né? Cabeça dura, né? Tanto bater na cabeça dura que um dia vai... Mas ainda existem muitas costureiras que têm a mente muito fechada para esse novo mundo, né? Para essa nova realidade que precisa estar na internet, que precisa se posicionar, que precisa valorizar. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas costureiras aqui dentro da minha cidade, que elas ainda cobram R$10 a barra. Eu me lembro de você, R$10 a barra, R$10. R$10. Né? Pois é, então isso é uma realidade que está mudando, né? Aos poucos a gente vê assim. Hoje eu tenho aqui uma infinidade de costureiras que me seguem, eu sigo também, e a gente sempre se fala, que Legal. tem mudado. Legal que né? você influencia também os profissionais que estão próximos a você, né, Nilda? Isso te cria uma autoridade, assim, não quer dizer que você é líder deles, quer dizer que nós nos seguimos, é que nem acontece aqui comigo. Eu mando para a Wanda manda para mim, eu mando para aquele, eu mando para a Évila, e a gente vai, sabe, criando uma rede de contatos na nossa região. Ô, Nilda, e você concorda que isso é muito difícil de acontecer? Sim. Você percebe uma dificuldade das pessoas se achegarem para a gente se unir? Às vezes você manda serviço para as pessoas até assustam com você. Tipo assim, uai, nossa, você me mandou serviço. Como assim, gente? A gente é parceiro. Eu costumo dizer que não é nem concorrência. Às vezes eu faço a pergunta para a pessoa, como que é a sua concorrência? Mas na verdade a gente tudo é parceiro. É verdade. Aqui que eu tenho uma facilidade maior é apenas uma que é aqui no bairro vizinho. Mas tem outras aqui na minha região que realmente fica assim um tanto difícil, sabe? Eu acredito que aqui na região eu estou sendo taxada, Nilson, como uma costureira careira, né? Porque quase sempre quando os clientes chegam aqui, eles dizem, mas tem uma senhorinha, uma fulaninha que é bem mais barata. Eu digo, não tem problema. Se você quiser, eu passo o contato de outra costureira, fique à vontade, sabe? Mas realmente a gente encontra assim essa barreira ainda, infelizmente. É interessante que eu acho que uma das coisas que eu acho que a Nilda pegou quando a gente fez a mentoria, e eu aprendi muito com os meninos também, foi assim, a gente entender o limite de cada um, né? Essa questão do que a Nilda fala é uma coisa muito séria, porque às vezes as pessoas, elas se colocam nessa posição, né, Nilda? A Nilda, eu percebi isso, a Nilda, ela nunca baixou a cabeça. E ela falava pra gente, né, Nilda? Eu sou muito tímida, eu não sei se vai dar certo. E hoje, assim, parece que é outra pessoa. Você se sente outra pessoa, Nilda? Não se engane não, viu? Não se engane não. Mas deixa eu falar, eu posso me abrir aqui para vocês? Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Quem vocês veem aqui é o empresário. Mas o Nilson, isso mesmo, a Nilda me viu. Eu sou uma pessoa mais tímida, mais calada. Mas a gente tem que se revestir. Não quer dizer que eu sou falso. Não é isso, gente. É porque aqui na internet a gente tem que ser pra cima. A gente tem que mostrar o que a gente faz. A gente tem que ser um pouquinho diferente, né, Nilda? Porque se a gente for caladinho que nem a gente ninguém vai ouvir a gente. Verdade. Eu lembro muito bem na mentoria, porque, Nilson, essa é uma barreira que eu tenho procurado romper até hoje, porque realmente eu ainda sou uma pessoa tímida. Mas, assim, vergonhosa, nós temos que saber, para avançar, a gente tem que transpor barreiras, né? E essa foi uma das que eu precisei mesmo ir além mesmo da barreira para romper. Porque a gente sabe que a timidez, a vergonha, ela não traz valorização, ela não traz o dinheiro para pagar as contas, né? Porque, querendo ou não, cada dia as coisas se tornam mais difíceis e a gente tem que romper mesmo. Eu lembro muito bem da mentoria, quando a gente conversando, né? Eu disse, olha, aqui você falou até para mim assim, Nilda,
Quando você entrar no ateliê, você se reveste da Nilda empresária. Né? E é assim que eu faço. Dá certo? Fala pra gente, dá certo? Sim, dá sim. Dá com certeza. Eu sempre. Aí quando a gente fala pra pessoa assim, não, se você não quer meu preço, eu te dou o número de outra pessoa, você fica pensando nisso. Não é o Nilson falando, isso aqui é um empresário. Verdade. Muitas vezes a gente ainda meio que cai naquele pensamento, eu poderia fazer mais barato para ganhar esse dinheiro, né? Mas, ao mesmo instante, vem a empresária falando. E aí? Eu lembro muito bem, Nilson, quando a gente na mentoria conversando, você disse, olha, mas se eu descontar para você, o dono vai descontar aqui no meu salário, né? E eu fiz uma brincadeira com uma cliente, ela riu bastante. Ela disse, Nilda, mas realmente já o valor não dá um desconto disso, amiga? Porque se eu descontar, você acredita que a dona desconta do meu salário? E ela ficou assim, espantada, olhando para mim, né? Aí depois a gente riu e tudo. Eu disse, não, amiga, é porque realmente não dá. Não dá. Mas você vê que você quebra a negativa da pessoa? Sim, a Essa é gente infalível, né? É assim. E, assim, realmente você muda de perspectiva, né? Você vê que realmente não é deixar alguém ditar as regras dentro do seu ateliê, né? Recentemente aconteceu comigo, da cliente disse, olha, mas quando eu voltar eu te pago, porque aqui eu cobro 100% antecipado, né? Dependendo do valor. Tem clientes que chegam aqui, Nilson, com sacolas que dá R$ 600, aí eu faço 50%, 50%. Mas quando é um valor, cento e pouco, eu sempre falo, não, é o pagamento antecipado, 100%. E a cliente disse, não, mas quando eu vier pegar, eu te pago, eu não vou te enganar. Eu disse, não, eu sei que a senhora não vai me enganar, mas é porque é regra da empresa. Eu não posso abrir uma exceção para a senhora, porque depois eu vou ter que abrir para outra e para outra. Se a senhora quiser deixar, quando a senhora fizer o pagamento, a confirmação do pagamento, as suas peças entram na linha de produção, após as outras que já estão na frente. Você vê que até a assim, maneira de falar é diferente, né? É um sistema, né? Não é a Nilda que vai pegar e vai fazer o conserto. É o sistema da empresa. É muito diferente. É muito diferente. Quando a gente entende que a costureira ou costureira precisa também ser empresário. Porque antes, Nilson, eu costurava para ter uma ajudinha, ter o dinheiro do pão, trocar o gás, entendeu? Encher o botijão de gás. Você chegou a assistir a live da Jaqueline, ela falou a mesma coisa, que as pessoas falavam, dá para tirar o dinheiro do pão? Meu Deus, é muito humilhante isso, ô Nilda. Demais. Então, quando a gente passa a ver essa valorização, nos ver como empresária, porque hoje eu me vejo como uma empresária. Não, né? De um pequeno negócio. Você é uma empresária nata. Pois é. Então, são coisas que realmente precisam ser aplicadas na nossa empresa. Aí, quando as pessoas questionam um pouco mais, eu digo, olha, mas me fala uma coisa. Quando você vai comprar na internet, em qualquer site, você só paga quando o produto chega? Não. Esse é o X da questão. É o poder da negociação. Eu acho que a Nilda percebeu muito isso. Eu acho que você ficou muito atenta a isso, a saber negociar assim, de um jeito que fica difícil da pessoa contrapor a sua oferta, né? Porque você dá tanta disponibilidade ali que a pessoa não consegue te persuadir, né? Porque os clientes, eles vêm de fora porque eles já estão acostumados a fazer desse jeito em outro lugar. E aí o desafio do costureiro é você quebrar isso, não é? Exatamente, Nilson. É outra coisa que eu vejo a diferença entre o cliente que foi indicado e o cliente que vem pela internet, que vem pelo Google, pelo Instagram. O cliente que vem pelo Google ou Instagram, pela rede social, ele não se preocupa com o valor. Nível. Outro nível. Sim. A gente passa o orçamento e ali, não, tudo bem. Aí eu sempre falo logo, olha, mediante a aprovação do orçamento, pagamento 100%, antecipado, não sem problema. Cadê a chave Pix? Passa cartão, passo. A entrega, o mais rápido possível. Eu sempre faço, dependendo do serviço, entrego na hora, se o cliente tiver disponibilidade de esperar. Como você me conheceu aqui, eu trabalho ainda na minha residência. O meu ateliê é vizinho à minha casa, é ligado, né? Então, muitas vezes, não tem para onde o cliente ir, não é no centro que ele possa passear. Então, na maioria das vezes, o cliente quer esperar pela peça. Não, tudo bem, pode sentar. E é rápido assim, sim, 10, 15 minutinhos a sua peça já vai estar pronta. Ou, dependendo da quantidade, até 48 horas, né? Com exceção do sob medida, que eu ainda faço. A gente até pulou, né? Um pouquinho da conversa mais para trás, que eu faço conserto desde o início. Porém,
Especializei também em modelagem sob medida, porque eu ainda também ofereço esse serviço. A sob medida sempre tem aquele prazo, que a gente concorda, acerta com o cliente e dá certo. Mas em termos de conserto, é no máximo 48 horas, porque isso gera uma renda mais rápido. Porque o que acontecia? Eu trabalhava o mês inteiro, Nilson, no final do mês eu não tinha com o que pagar minhas contas. Serviço. E lotado de serviço, né? Porque eu estava esperando o cliente vir pagar, porque levou, muitas vezes mandava mensagem, nem respondia. E hoje não, hoje é diferente. Chega o dia da fatura do meu cartão, eu tenho o valor para pagar o meu cartão, tá entendendo? Então, isso faz muita diferença. É como você falou, eu aprendi de forma mesmo, na raça mesmo, que tem que ser assim. Se você quer ser empresa, você precisa mudar a sua forma de falar, a sua forma de se expressar diante do cliente. Eu tinha medo, Nilson, de passar o valor para o meu cliente. Ô, Nida, e assim, eu acho que é uma coisa que a gente depois vai até fazer uma live junta, falar sobre esse tema, sabe? Porque eu não quero abordar muito esse tema, porque eu quero que você fale sobre você. Mas assim, essa é a questão. Por isso que eu fico enchendo tanto o saco das pessoas para ir para a rede social. Isso que você falou aí matou a charada que eu tô batendo no pé esses dias em todas as redes sociais. As pessoas falam para mim, Nildo, eu tô lotada. Mas tá lotado do boca a boca, do mesmo cliente, que é o cliente que vai no ateliê, que fica, sabe, com aquela negociação. Quando a gente vai para as redes sociais, a pessoa que está ali na rede social, ela vai porque ela precisa do serviço. O boca a boca Sim. é a mesma qualidade de cliente. Eu não estou falando que isso é ruim ou bom. Eu estou dizendo que numa empresa ela não sobrevive com esse cliente que sempre fica pedindo desconto. Que sempre que se a barra é 20, ele quer a 5. Se a barra é 20, ele quer a 10. É impossível uma empresa avançar. Como que a Nilda vai pagar a fatura dela fazendo barra R$10? É impossível. Ainda mais Mossoró. Gente, a cidade que ela tá, para mim, parece Goiânia lá. É muito grande. Eu fico imaginando que o custo de vida lá não é brincadeira. E as pessoas não entendem isso. Então, Nilda, assim, o interessante é que você pegou afinco mesmo em se tornar uma empresa. Eu Sim. acho que assim, a que mais vejo perceptivelmente é você. Assim. Eu vejo outras pessoas crescendo, mas você assim, parece que é notório. Você foi para a rede social, você fez vídeo, você está crescendo, você está avançando, você está pegando isso para você de verdade. Fala assim, eu vou fazer porque eu preciso crescer. Sim, sim. Porque assim, Nilson, eu já passei bastante tempo só trabalhando, só costurando. Teve ano, assim, pronto, de 2023 para 2024, eu trabalhei o mês de dezembro quase que 24 horas por dia. E eu vou até falar aqui, para servir de experiência para as meninas. Eu fiz, no mês de dezembro, R$2.500, se eu não me engano. Eu fiz um monte de vestido de madrinha, lotado. Foi muito serviço, eu tenho tudo notado desse mês, né? Então, foi muito serviço e, no final das contas, eu estazada, cansada, ia para a igreja. Muitas vezes, quando eu chegava de 9 horas, trabalhava até meia-noite, tirava um cochilo 5 horas da manhã, já estava de novo. Se não tomar cuidado, atrapalha até de ir na igreja, né, Nilda? Você fica pensando assim, se eu não for na igreja, eu consigo render o serviço. Isso não acontece? E aconteceu de eu não ir, porque eu precisava entregar, e quando, no final das contas, que eu fui calcular, eu disse... Isso não vale a pena. Tira o sono, tira o seu compromisso com a igreja. Nossa, é um pavor, uma aflição, não é? Sim, com certeza. Nilson, eu disse várias vezes aqui na minha casa, conversando com a minha família, que muitas vezes eu tentei parar. Eu disse, eu vou parar de costurar, porque não vale a pena. Não vale a pena. Agora, onde estava o erro? Eu tinha serviço? Tinha. Mas eu não sabia precificar, não sabia me valorizar. Houve outra questão, porque eu vim para a cidade, né? Eu morava no sítio e eu vim morar na cidade. Vai fazer 2 anos agora, em julho, que eu estou morando aqui na cidade. Foi outra coisa também, assim, um baque muito grande, que precisou eu me despertar mesmo. Eu disse, agora é que vai ficar difícil. Se eu, que já era conhecida no lugar que eu morava, era conhecida, eu não ganhava dinheiro, mal fazia dinheiro de pagar as minhas contas, quanto mais eu vindo agora sem ser conhecida. Eu disse, isso precisa mudar. Realmente preciso tomar uma atitude, ou eu vou parar de vez de trabalhar, ou vai acontecer alguma coisa. E isso que foi, graças a Deus, aconteceu para melhor. Foi realmente, um despertar, né? Foi um despertar, né? Ô, Nilda, você tocou no assunto,
e sobre trabalhar, 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 trabalhar e não ter dinheiro. Como está hoje? Você tem horário? Você consegue não ficar muito tempo presa ao ateliê? Como que está hoje? Para o pessoal entender a sua situação hoje. Hoje eu tenho horário de trabalho, tenho horário de almoço. Eu abro o ateliê às 9 da manhã, tiro o horário de almoço e vou até às 18. Vou até às 18, assim, quando eu fico com o ateliê aberto, porque às vezes tem algum cliente que fala, que vem, eu fico aguardando. Porque na maioria das vezes, Nilson, aqui agora, hoje, no meu ateliê, eu não acumulo mais sacolas. Né? Verdade, né? Demais, demais. Eu entrego muito rápido, então eu não acumulo muitas coisas, muitas sacolas de cliente, né? Então, pronto, esses dias eu estou trabalhando com algumas peças sob medida que eu vou entregar segunda-feira. Aí os serviços que chegaram ontem e hoje já programei para entregar na terça-feira. É o prazo máximo, né? Que aí já vai se aproximando do final de semana. Então, assim, eu consigo tirar o meu horário. Ainda tenho o meu neto, né? Que ainda auxilio a minha nora com o meu neto ainda. Ou seja, você trabalha menos, ganha mais Sim. e faz muito mais. É o que eu vejo que você seguiu minha linha, né? De fazer mais rápido e coisas mais fáceis, né? E você vê diferença isso no final do mês em relação ao faturamento? Com certeza. E hoje ainda, eu queria muito chegar ao nível, o seu nível, né, de pegar só o serviço mais rápido. E hoje eu ainda pego... Mas é um processo. Sim. Eu acho que você está rápido até demais, que geralmente demora de 6 a 1 ano. Eu demorei quase 1 ano para eu botar do jeito que tá. Porque assim, a gente tem coisa que a gente não está acostumado a fazer na hora. E a gente fica meio apavorado. Na realidade, Nilson, aqui é porque assim... A rotabilidade aqui não é tão grande quanto aí onde você trabalha, que é no shopping. Aqui eu trabalho em casa, vem o pessoal dos bairros vizinhos. Então, assim, não tem aquela quantidade tão grande de barras de troca de zíper. Né? Mas esses são serviços que quando chega eu já faço logo, sai logo. Mas você percebe que é notório até a pessoa ficar surpreendida, mesmo que não seja tanta rotatividade como aqui. Porque o centro de Goiânia, ô Nildo, o centro de Goiânia, ele é mais ou menos parecendo um bairro. Pode parecer o centro de Goiânia, mas é só gente dali mesmo, que mora ali, não é gente de fora. O shopping eu entendo que é uma coisa muito extrapolante, que realmente é muita gente. Mas o centro, se você vê, eu passava essas mesmas dificuldades que você no centro de Goiânia, porque ali é só aquele pessoal mais velho, que paga R$5 uma barra, ele chegava lá, minha barra já era 20, ele falava que pagava 5. Eu passei por esses mesmos questões, mas você percebe que você fazer rápido surpreende demais o cliente, ele não sai de você? Demais. Geralmente as pessoas... Aconteceu agora, recente, essa semana. O cliente chegou aqui com uma calça que ele tinha comprado e ia usar à noite. Aí ele falou, a senhora consegue me entregar hoje à tarde? Eu disse, o senhor, qual é o tipo de barra que o senhor quer? Porque eu ofereço vários tipos, né? Assim como qualquer outro. Pode ser a original. Mas a senhora consegue mesmo entregar? Eu disse, sim. Para mim lhe entregar hoje, o valor é tanto. Ele parou assim, eu acredito que ele achou um pouquinho caro, né? Porque a barra original aqui eu estou fazendo R$40 para eu entregar na hora. E ele parou, ficou assim, aí ele disse, mas a senhora consegue me entregar mesmo? Eu disse, com certeza. Se o senhor quiser esperar agora, eu faço agora. Então isso muitas vezes surpreende e eles passam para outras pessoas. Olha, lá o preço é um pouquinho maior, mas ela já entrega rápido. Você sente isso. Você sente o que eu sinto aqui. A pessoa fala, você sente que ele não vai sair de você. Você sente que você é praticamente única que faz isso. Por quê? Porque você tem que... De certa forma, ô Nilda, você tem que demandar um pouquinho de desespero ali na hora, porque você tem que fazer rápido e tem que dar certo, né? Mas aí vai virando um costume que tem hora que você nem vê, quando você vai ver, você já fez, não é assim? Sim. Uma cliente chegou aqui com 3 peças para fazer, aí ela disse, mas eu vou em tal canto, eu vou demorar, dá para fazer? Eu disse, mulher, se você tiver com muita pressa e não poder voltar mais tarde, se você aguardar aqui meia hora, eu já te entrego. E eu coloquei meia hora porque, no caso assim, de acontecer algum imprevisto, mas a gente sabe que é um pouco mais rápido. 15 minutos eu estava com as 3 peças dela pronta. Ela disse, já? Você já concluiu? Eu disse, já. Ela disse, mulher, você é muito rápida. Eu disse, amiga, porque aqui o negócio tem que andar. Tem que andar, eu tenho outros clientes. Então a gente não tem como ficar enrolando. E o que é que acontece? Quando chega aqui eu faço logo, por quê? Porque como eu auxilio minha nora com meu neto, de uma hora para outra ele chega ali e quer uma atenção, então eu já estou com a peça do cliente pronta. O cliente chegou para pegar, já está pronto. Eu posso parar, dar uma atenção a ele, às vezes vou colocar para dormir, vou alimentar ele. Então, assim, quando o cliente chega, muitas vezes até surpreende. E quando acontece de não dar tempo, eu já antecipo, já falo com o cliente, olha,
Infelizmente aconteceu alguma coisa, um imprevisto, dá certo para tal hora, amanhã ou mais tarde, e pronto, e dá certo. Mas Passa uma quase sempre. confiança muito grande na empresa, né? Só de você avisar que vai dar uma atrasada, se a pessoa pode aguardar. É uma coisa assim, é outro nível, é uma estrutura de empresa mesmo. Ô, Nilda, eu posso profetizar uma coisa na sua vida? Amém, Você vai notar essa questão da rotatividade, que um dia você vai entender o que é que eu passo aqui. Daqui 2 anos. Porque essas pessoas. Você vai ver, você vai confirmar comigo que a gente vai fazer live, com certeza você vai estar lá no Congresso falando sobre essa experiência. Você vai perceber que essas pessoas que estão acostumadas a te entregar na hora, eles vão mais vezes no seu ateliê. Depois de um ano, você está consolidado a maioria dos clientes. Porque tem gente que compra roupa de ano em ano, vamos falar a verdade. Sim. E depois de um ano que essa pessoa for retornar para comprar novas roupas, ela vai voltar em você porque ela sabe que você entrega rápido. As pessoas sempre vão escolher a quem entrega mais rápido, porque ela já comprou aquela roupa para usar. E aí você vai me falar um dia, pode escrever isso, você vai me falar um dia, Nilson, hoje eu entendo a questão da rotatividade, que não tem a ver com a região, tem a ver com o seu trabalho. Porque isso demora, uma empresa para chegar nessa rotatividade, que é o que eu estou tentando criar nas empresas, ela demora uma média de 5 anos. O que aconteceu com o McDonald's, com o Burger King, eles precisaram criar um sistema e criar uma forma de que essa rotatividade de gente comendo lanches fosse sempre. Tanto que você pode ver onde abre um, claro, eles têm todo um marketing, blá, blá, blá. Um dia a gente vai ter esse marketing. Mas no serviço que você faz diferenciado, isso vai gerar mais cliente e o cliente vai gastar mais. Porque ele vai ter a roupa rápido. Sim. E outra coisa, Nilson, o que eu vejo de diferença também é na questão do Google. Hoje eu estou com 120 avaliações no Google. Então, muitos clientes chegam aqui. Me superou. Eu tô com 100 só. Legal. Os clientes chegam aqui e dizem, olha, eu fui lá no Google, você tem muitas avaliações. E quando realmente eu executo o trabalho, o serviço para ele, não, realmente. E eu sempre, como sempre, né, se você puder me avaliar, eu agradeço muito. Com certeza, se eu vim através da indicação do Google, eu vou deixar uma avaliação. Né? Então, isso passa uma autoridade muito grande mesmo. Nilda, era exatamente que eu já sabia que essa live ia ser inspiradora para as pessoas, porque assim, é notório o crescimento. E assim, a gente tem um desafio muito grande, porque as pessoas não são acostumadas a ouvir falar sobre costura. E é tudo muito novo para o profissional da costura falar sobre o seu trabalho. Tanto que é tão engraçado que às vezes eu sinto que algumas pessoas na internet estão falando para outros costureiros. Quando na realidade a gente tem que falar para o cliente, falar o que a gente faz, o horário que a gente está. É tudo muito novo. A gente está aprendendo, todos nós. Eu acredito que até eu. Porque agora eu tenho o perfil da loja. E aí, tipo assim, você tem que achar formas de surpreender o cliente. E como eu tô acostumado a falar para costureira, às vezes você fica nesse conflito. E eu acho que a gente vai aprender junto. Eu creio que a gente vai aprender junto a fazer conteúdo para o cliente, a fazer conteúdo de valorização e a crescer. E assim, eu quero que você deixe uma palavra, Nilda. Nós vamos fazer muito mais live, pode ter certeza. Mas eu quero que você deixe uma palavra para o pessoal, principalmente para aquela pessoa que acha, eu estou costurando aqui, mas isso aqui não vai levar a nada, isso aqui eu sempre vou trabalhar 24 horas, não está dando, eu estou sofrendo, e blá, blá, blá. Eu tenho muito serviço, mas não sobra dinheiro para pagar as contas. Eu nunca vou ser desse nível dos meninos que para 6, 7 horas, 8 horas e vai descansar, dormir, vai para a igreja. Fala uma palavra aí para esse pessoal. Nilson, a palavra que eu vou deixar para todos é a palavra que fez a diferença na minha vida, que foi o posicionamento. Essa foi a chave de virada na minha vida. Né? A partir do instante que eu aprendi a me posicionar, tudo mudou. Olha, foi assim, da água para o vinho. Porque realmente a costura, ela dá para a gente ter um salário de verdade, né? Porque eu não tinha um salário, eu não ganhava um salário. E hoje, no final do mês, quando eu tiro as despesas do ateliê, eu sei o quanto eu ganhei, quanto foi o meu salário. Né? Então, dá sim para a gente trabalhar. Eu estou construindo a minha casa, Nilson, como eu lhe falei. Aos pouquinhos eu estou mostrando, a gente adquiriu um terreno aqui na cidade, eu e o meu esposo, e estamos construindo uma casa. E uma boa parte do recurso da construção está sendo do ateliê, da costura, que antes eu comprava o pão aperreado. Né? Então, assim, realmente precisa despertar, haver a mudança de mentalidade, aprender a se valorizar mesmo, e aprender a se posicionar, porque também não adianta eu estar seguindo o Nilson todo dia, vendo as lives, vendo ele falar, vendo aqui as meninas que já passaram, que deram seu testemunho, e só ouvir. Tem que botar em prática. Tem que botar em prática. Eu precisei aprender na prática mesmo, né? Eu mal
conseguia mandar uma mensagem no WhatsApp. Mandava uma mensagem, o mínimo, o mais resumido possível, né? Porque eu não tinha nenhuma habilidade com a internet. E tô expert? Não, mas estou aprendendo. Quando eu vejo uma coisa nova, eu vou lá e eu faço. A questão do Google. Assim, o ano passado, acho que no mês de maio, mais ou menos, março, por aí, abril, eu vi o Nilson falando a respeito do Google Maps. Eu não sabia nem o que era, para você ter uma noção, né? E eu fui averiguar, fui saber o que era. Quando eu vejo uma determinada coisa, eu vou lá, vou estudar, vou pesquisar. Hoje, eu estou estudando hoje a questão do marketing, né? Como a gente pode estar melhorando a questão do marketing. Então, assim, precisa mesmo a questão do despertar, de se posicionar, que dá certo. De dar certo, dá. Agora, não é assim esperando, mas é porque Nilda disse que com ela deu certo, com o Nilson está dando certo. Nilson está com 3 lojas na feira, com 1000 coisas, viajando no Nordeste. Eu vou me sentar aqui e esperar que aconteça comigo. Não é assim. Você precisa agir. É momento mesmo de você se despertar e fazer acontecer. Né? Fazer o que tem que ser feito e bem feito. Não precisa estar criando coisas mirabolantes. É fazer verdadeiramente o feijão com arroz bem feito, que dá certo sim. Né? E com a cara e a coragem mesmo. Tá, né? A Nilda não precisou abrir um ateliê de ponto de esquina. Eu fico espantado. Às vezes as pessoas pensam que eu tô falando para todo mundo abrir loja. Gente, não é assim. Eu tô falando para ter para ter um controle, um posicionamento. É o que a Rosane sempre falou. Eu creio que, tipo assim, a Rosane é um exemplo disso, porque eu aprendi demais. Posicionamento. Você tem o posicionamento, o resto vem. Porque, assim, o que gera receita para qualquer empresa é a clientela. E se você cria um posicionamento que essa clientela venha, você consegue captar os recursos que são os contatos dele, o valor do serviço referente ao valor que você gasta para gerar um lucro. Isso vai criando o que a Nilda tem hoje, que é uma empresa. E ela está na casa dela, gente. Entendeu? Ninguém está falando para todo mundo do planeta. Os 13 mil seguidores do Nilson abriu uma porta de esquina. Eu nem recomendo. Eu recomendo que a gente tenha um posicionamento que a Nilda teve. Dentro da disponibilidade dela, na luta dela. E olha, gente, ela tem netinho para cuidar, ela tem igreja para ir, ela tem que construir uma casa, ela tem marido para cuidar. Não é o Nilson que é sozinho. Por isso que eu gosto de trazer vocês aqui, Nilda. Porque o pessoal fala assim para mim: não, Nilson, você é sozinho, você dá conta de fazer tudo mesmo. Né? É só você mesmo, você não tem filho, não é casado, essas coisas. Mas, gente, olha aqui um exemplo vivo. Olha um exemplo vivo. Que as pessoas que estão vindo aqui, cada pessoa que está vindo aqui tem a sua dificuldade, tem a sua... E, Nilda, e não é simples, né? Mesmo tendo posicionamento, não é simples. Porque às vezes a pessoa está falando aqui e pensa que nós está nadando no dinheiro. É simples. Eu costumo dizer, Nilson, que todo dia a gente tem que matar um urso e um leão. Todos os dias, todos os dias. A diferença é que a gente hoje consegue dormir mais, a gente consegue ter uma liberdade mais com a nossa família, consegue ir na igreja, né? Porque agora a Nilda agora nada atrapalha o culto, né? Porque, pelo amor de Deus, eu já vi várias costureiras falando, Nilson, não tem tempo nem de ir para a igreja. Eu falei, poxa, nem para exercer a fé, a pessoa não tem tempo. Que trabalho é esse? Que trabalho é esse? É verdade. Aí não é trabalho, é escravidão na realidade, né? Assim, o meu desejo eu ainda não tenho. Acho lindo as meninas postando o ateliê, aquela coisa mais linda. O meu ainda não é. Você viu que aqui é tudo improvisado. O meu ateliê, a gente mora de aluguel hoje. E o dono, o proprietário da casa, cedeu ao pendre, permitiu a gente fechar para eu poder trabalhar. Mas lá tem um cantinho, tem um provador, tem um espelho para o cliente se ver. E se o Senhor nos permitir, em breve vamos ter um ateliê abençoado, né? Mas, por enquanto, mesmo no meu canto, eu tenho feito meu salário todos os meses, graças a Deus. É como o Nilson falou, não é questão de você ter um ateliê belíssimo. Se você puder, amém. Graças a Deus por isso. Com a porta para a rua, se você puder, é maravilhoso. Deus seja louvado. Mas esse posicionamento tem que partir de você. Não adianta você ter um ateliê belíssimo e não fazer ele... que a gente não consegue ver, né, Nilda? A estrutura de empresa que a gente não consegue ver é a mais difícil. Por isso que eu não ensino ninguém a costurar. Porque é muita coisa. É o marketing, é a rede social, é o posicionamento, é saber cobrar, é saber se o que você está cobrando está gerando lucro, é tirar o salário, é cuidar da saúde. Então, são infinitas coisas que a gente... Por isso que tem que ter congresso, Nilda. Tem que ter congresso para a gente levar esses influenciadores tudo lá para fazer workshop, trazer gente grande, trazer as marcas grandes para a gente aprender e interagir. Nilda, muito obrigado. Não vou tomar mais seu tempo. Eu creio que a gente vai fazer muito mais live.
Eu creio que as meninas aprenderam muito com você hoje. Eu creio que a cada dia que eu vejo seu esforço, eu falo, gente, tem hora que dá vontade de desistir de tudo, mas na hora que eu vejo os frutos, tipo assim, não que você seja meu fruto, mas eu falo assim, eu vejo que eu fiz parte da sua vida, nem que seja um pouquinho, que eu fiz parte, tipo assim, de uma pessoa falar assim, nossa, o Nilson tá dando conta, o Ricardo tá dando conta, a Rosana tá dando conta, a Karine tá dando conta, eu também consigo. Isso aí me aquece o coração, tá? Saiba disso. É verdade. Se você receber a gente na sua casa com tanto carinho, isso aquece meu coração e fala assim, não, eu vou continuar até o fim. Quando tiver um respirozinho aqui de oxigênio, eu vou continuar aqui, ó, batendo na cabeça dura de costureiro, até entrar o conhecimento. Nilda. Ficaram sempre bem, sempre que quiser nos visitar. Pode ter certeza, vamos sim. Uma boa noite para você, uma boa noite para sua família. Tá? Boa noite para todos vocês que estão assistindo aqui a gente. Essa live vai para o TikTok, vai para o Instagram, vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai para todo canto, hein, Nilda? Que bom, que bom. Então, boa noite para todos vocês e não desista, gente. Persista. Desistir nunca. Costureiros e costureiras, jamais. Avante! Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, boa noite. E muito obrigado você que acompanhou a gente até o final desse vídeo, essa história maravilhosa de superação e de muita vitória com a Nilda. Pessoal, eu peço para vocês se inscreverem, você que ficou até aqui, se inscreva, tá? Não deixe de se inscrever e deixe o seu joinha. E se você achar que esse conteúdo é interessante, mande para um amigo, mande para uma amiga e deixe nos comentários o que você quer ouvir falar, sobre quais assuntos, quais temas e até o próximo vídeo.